A brisa suave do verão saudava Maria enquanto ela chegava à casa de sua amiga na praia. O sol brilhava intensamente, iluminando o cenário paradisíaco. Seu filho, Tiago, de 20 anos, a acompanhava, carregando as malas e uma leveza no olhar. Aquela viagem era uma oportunidade de renovação, descontração e mesmo reflexão. Maria observou Tiago enquanto ele se despedia das ondas, seu jeito livre e despreocupado fazia seu coração palpitar. O olhar dele se cruzou várias vezes, como se um fio invisível os conectasse, gerando uma tensão que Maria mal entendia. Era um olhar que aquecia, uma mistura de respeito e algo mais intenso, que pairava no ar como o aroma do mar. O cheiro do sol e da areia realçava cada sensação, tornando a atmosfera quase mágica, convidativa aos segredos que se escondiam entre eles. A expectativa do que estava por vir parecia dançar na luz dourada do pôr do sol, criando um jogo de sombras e luzes que refletia o que viraria um conto ardente, embora Maria ainda não soubesse disso. Nos dias seguintes, a tensão proliferou, envolvendo Maria e Tiago em uma dinâmica obscura, mas excitante. Cada interação parecia impregnada de significado e promessas não ditas. As conversas fluíam, entre risadas e brincadeiras, mas havia um subtexto pulsante nos olhares cúmplices e na proximidade física. A forma como Tiago a observava, como se estivesse desvendando um mistério, fazia o coração de Maria acelerar. Ele ajudava na cozinha, passando por trás dela, quase roçando-a, um leve toque que disparava emoções. As ondas quebrando na praia ecoavam os batimentos de seu coração, que clamava por algo que Maria tentava conter. Durante uma caminhada pela areia, a conversa sobre a vida e planos futuros rapidamente desviou para um tema mais pessoal, onde o desejo velado crescia como a maré. Maria sentia-se dividida entre o papel de mãe e a mulher que despertava com a presença de Tiago. O calor do dia dava lugar ao frescor da noite, e sob a luz das estrelas, a conexão entre eles só se tornava mais intensa, como se o universo estivesse conspirando para trazer à tona seus mais profundos anseios. Noite após noite, recordações do passado inundavam a mente de Maria, ao mesmo tempo em que desejava o presente. Memórias de seus primeiros amores, descoberta do desejo e a intensidade do momento a abalaram, mas nenhuma se comparava ao que sentia agora. Seu olhar ainda estava fixo em Tiago, mas agora havia um reconhecimento do calor que experimentavam juntos. Era um fogo que ardia de maneira intensa, crescente. Maria refletia sobre seu papel como mãe, e o que significava para ela se permitir essa conexão. As conversas a sussurrar desejos, a lembrança de momentos de carinho, onde as barreiras entre mãe e filho se tornavam nebulosas, em um caminho que os levava a um novo domínio de intimidade. O embalo das ondas criava uma trilha sonora que remetia a um encontro íntimo, um desejo que se tornava cada vez mais irresistível. No silêncio da noite, cada batida de seu coração batia em uníssono com a inevitabilidade daquele momento que estava prestes a acontecer, uma conexão que desafiava a lógica e incendiava a paixão adormecida nos recessos de seu ser. Foi durante uma tarde ensolarada que os primeiros toques de destino se manifestaram. Maria e Tiago estavam sozinhos na varanda, com as ondas ao fundo e o cheiro do mar enchendo o ar. O clima estava carregado de significado, cada frase trocada parecia carregar um peso imenso, uma eletricidade que vibrava entre eles. Ao lado dele, Maria sentiu-se mais viva do que nunca, as carícias da brisa marinha provocando um arrepio em sua pele. Tiago, percebendo a intensidade do momento, atreveu-se a se aproximar. Um toque suave em seu braço, um gesto casual, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de Maria. Seus olhares se encontraram, e a reciprocidade da vontade foi palpável. O que antes era um simples toque se transformou em um momento de descoberta, obrigando Maria a confrontar seus desejos e dúvidas. O mundo ao redor desapareceu, e ali, em um sussurro, os dois descobriram que o desejo verdadeiro não conhece limitações, e o desejo de explorar aquele novo território estava fervilhando. Maria sabia que aquele era o começo de uma jornada inexplorada, onde a linha tênue entre amor e desejo se desfazia à medida que se permitiam viver aqueles momentos de pura conexão. Naquela tarde tranquila, Maria sentiu-se envolvida por uma vulnerabilidade que a fazia parecer mais autêntica. Sentada na varanda, observava as ondas que se quebravam de maneira suave, como se seu coração estivesse acompanhando aquele ritmo. Tiago chegou,
trazendo consigo uma garrafa de suco fresco, o sorriso iluminando seu rosto. Eles compartilharam risadas, mas havia uma profundidade em seu olhar que Maria mal conseguia encarar. Às vezes, me pergunto sobre o futuro, disse ele, quebrando o silêncio. O tom de Tiago convidava Maria a se abrir, a compartilhar seus medos e anseios. Nós, adultos, sempre temos tanto peso nas costas, acrescentou ela, percebendo que o diálogo era mais do que apenas palavras. A vulnerabilidade ficou exposta, e ambos se permitiram sentir a força da própria fragilidade. Entre sorrisos e silêncios, um novo entendimento surgia, onde os medos eram expostos como tesouros. Naquele momento, Maria compreendeu que a conexão que crescia entre eles não era apenas sobre desejo, mas também sobre a humanidade que compartilhavam. Era a aceitação do outro em suas fraquezas, criando um laço maior. Quando a noite chegou, o céu se iluminou com estrelas, e a temperatura caiu ligeiramente, convidando Maria e Tiago a se acomodarem perto da fogueira acesa. As chamas dançavam, projetando uma luz suave que refletia nos rostos deles. Enquanto compartilhavam histórias de vida sob o olhar atento do luar, a atmosfera se tornava cada vez mais íntima. Maria se sentia mais confiante, e Tiago a observava com admiração. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algumas escolhas diferentes, disse ela, e logo falou sobre sua juventude e as oportunidades perdidas. Tiago, ouvindo atentamente, tinha uma expressão que mesclava encanto e respeito. Não se preocupe, mãe, cada fase tem seu valor, respondeu ele, e o tom de sua voz era encorajador. O calor da conversa acompanhava a suavidade do momento, e os olhares se tornaram mais longos, mais significativos. Maria notou como a proximidade física deles criava um campo de energia, quase palpável. No fundo, ambos desejavam algo mais, mas não podiam ignorar as barreiras emocionais. No entanto, quando a conversa se aprofundou, um novo entendimento começou a se formar, onde a coragem de compartilhar segredos e anseios se tornava um fio condutor entre eles. Naqueles instantes, o que poderia parecer apenas um diálogo se transformava em uma dança entre o desejo e a cumplicidade. A brisa suave que vinha do mar trazia consigo a promessa de segredos sussurrados, e Maria sabia que era hora de liberar os pensamentos que a atormentavam. Numa noite especialmente clara, enquanto caminhavam pela areia, Tiago segurou a mão de Maria, e ela sentiu uma corrente elétrica em cada toque. O silêncio foi quebrado por pequenas revelações, ele falando sobre sua visão de amor, suas esperanças e até suas dúvidas sobre relacionamentos. As palavras dele causavam um borbulhar dentro de Maria, despertando sentimentos que não conseguia mais esconder. Ela decidiu abrir-se, revelando seus medos sobre envelhecer, sobre perder a conexão com os outros, e, em um impulso, falou sobre o que sentia por ele, um misto de amor protetor e um novo desejo. Tiago a olhou com seriedade, como se estivesse absorvendo cada fragmento de suas confissões. Eu também sinto algo especial entre nós, afirmou ele, e a sinceridade de suas palavras enviou um arrepio pela espinha de Maria. Ali, sob o céu estrelado, entre sussurros e contemplação, os dois se permitiram explorar essa nova dimensão da relação, onde segredos compartilhados eram como chaves que abriam portas para um território inexplorado. As dúvidas foram dissipadas pelo entendimento mútuo, e a conexão entre eles evoluiu em um sincronismo único. O despertar da paixão de Maria era um fenômeno palpável, um calor que a envolvia e a impulsionava a explorar os limites de seu próprio desejo. As noites se tornavam mais longas e as conversas mais intensas, elevando a expectativa a um ponto em que era impossível ignorar a atração crescente entre eles. Certa noite, enquanto observavam a lua refletida nas águas, Tiago fez uma provocação leve, mencionando como a natureza poderia inspirar criações. Maria, em um momento de bravura, disse que também queria se permitir sentir aquilo que nunca havia se arriscado a viver. O toque da mão de Tiago em seu braço acendeu chamas de lembranças adormecidas, e o olhar dele era um convite silencioso. Seguiram adiante, a paixão se manifestando em pequenos gestos, o jeito como ele afastava uma mecha de cabelo do rosto dela, as palavras sussurradas que faziam o coração de Maria disparar a cada instante. No entanto, em meio à intensidade, ela ainda lutava com seus próprios pensamentos. Era um jogo entre a razão e a emoção. Contudo, quanto mais se permitiam sentir,
mais a conexão se aprofundava, entrelaçando suas almas em um abraço silencioso. Maria percebeu que estava desbravando um caminho que iluminava sua essência, revelando um lado de si mesma que há muito estava escondido. O despertar da paixão não era apenas físico, mas uma reinterpretação de todo o amor e desejo que ansiava por liberdade. Os olhares entre Maria e Tiago se tornaram um idioma silencioso, carregando um peso significativo que os dois estavam começando a compreender. Em cada interação, uma troca de sorrisos furtivos e gestos sutis revelava o que estava além das palavras. Quando Tiago olhava nos olhos de Maria, parecia que podia enxergar sua alma, despertando sentimentos que há muito estavam adormecidos. Em uma tarde à beira-mar, enquanto as ondas sussurravam segredos, Maria sentiu a profundidade daquela conexão, um fio quase invisível que os unia em um laço sutil. Os sussurros da brisa traziam lembranças do que era viver sem barreiras, e cada olhar trocado se tornava mais carregado de significado. O peso da consciência do que estavam vivenciando contrastava com a leveza dos momentos, tornando a atmosfera densa de desejo e curiosidade. Maria sabia que eram mais do que mãe e filho, eram dois seres humanos em busca de intimidade, cada um explorando seu próprio jardim secreto e as flores que brotavam ali, sem saber até onde essa jornada os levaria. Navegar entre a razão e o desejo era um desafio imenso para Maria. Durante os dias ensolarados na praia, ela se via em uma batalha interna, sua mente dividida entre o papel de mãe e a mulher que despertava desejos antigos. Enquanto Tiago oferecia sua companhia e sorrisos, Maria sentia que a sanidade e o que acreditava certo estavam se desfazendo. O desejo era um calor ardente que pulsava em seu interior, alimentado não apenas pela presença dele, mas pela descoberta de algo que estava profundamente enraizado dentro dela. Cada toque era mais do que físico, tornava-se uma dança emocional, uma oração para que o que sentiam não fosse apenas um momento passageiro, mas algo que transcendesse as normas da sociedade. Maria decidiu se entregar aos sentimentos, permitindo que as barreiras que a aprisionavam fossem lentamente dissipadas. Ao mesmo tempo, a razão sussurrava que ela deveria ter cuidado, mas o desejo falava mais alto, como se as ondas do mar levassem os medos embora. A dualidade da razão e do desejo se tornava um labirinto fascinante, onde o perigo e a euforia se entrelaçavam de tal forma que Maria se permitiu perder-se nas profundezas daquele novo mundo que estava ali e esperava. As conexões que desafiam o tempo são raras e preciosas, como um tesouro escondido nas profundezas de uma relação. Maria e Tiago carregavam essa conexão consigo, muito além dos anos que os separavam. Em conversas despreocupadas, compartilhando histórias de vida, o amor por trás das palavras revelava um entendimento que só quem realmente se conhece seria capaz de sentir. Cada risada compartilhada parecia criar um novo entrelaçamento, enquanto as memórias mais profundas de Maria emergiam à tona, envolvendo-os em um abraço nostálgico. As dificuldades da vida tornaram-se pontos comuns, e eles perceberam que eram mais do que mãe e filho, estavam se tornando aliados, cúmplices em uma jornada que desafiava as convenções. Naquele cenário paradisíaco, Maria sentia que, apesar dos anos e das diferenças, a essência humana é universal e conectiva. Ela compreendeu que o amor transcende qualquer barreira, e that sharing of thoughts and dreams cement their connection in unexplainable way. O próprio tempo parecia parar quando estavam juntos, como se os sonhos tivessem encontrado um lar no coração do outro, dando-lhes força para explorar a beleza de cada instante vivido na presença do outro. A proximidade que queimava entre Maria e Tiago era uma chama difícil de ignorar. A cada dia que passava, os pequenos gestos de atenção e carinho se tornavam mais intensos, como se cada um deles estivesse testemunhando o despertar do outro. As brincadeiras se tornaram mais sugestivas e as interações mais carregadas de emoção. Um toque casual no braço, um olhar demorado, e a despretensiosa troca de palavras construíram um espaço onde a confiança floresceu. Quando Tiago se inclinava para sussurrar algo em seu ouvido, Maria sentia um arrepio que lhe percorria a pele, uma onda de entusiasmo antes inimaginável. Naquele calor de verão, a proximidade se transformou em um desejo palpável, e Maria percebeu que aqueles momentos, embora simples, eram realmente carregados de significado. A sensação de estar perto dele ampliava seu entendimento sobre o amor e o desejo, e, à medida que suas almas se entrelaçavam, Maria compreendeu que aquela era uma jornada que ambas as partes estavam dispostas a caminhar.
A dança das emoções os conduzia a um destino incerto, mas simultaneamente excitante. Uma nova era se formava entre eles, onde cada toque, cada sussurro, se tornava uma promessa de algo mais profundo, algo que desafiava a normalidade e abraçava o extraordinário. A noite que mudou tudo chegou sem aviso, como um sopro suave da brisa do mar que aninhava sonhos esquecidos. Maria e Tiago sentaram-se próximos à fogueira, as chamas lançando sombras dançantes sobre seus rostos, refletindo a intensidade do momento. A conversa que antes era leve foi se intensificando, carregada de significados ocultos. Tiago, com um olhar profundo e curioso, fez uma pergunta que ecoou nos pensamentos de Maria: o que você faria se não houvesse barreiras? Nesse instante, a respiração de Maria ficou presa na garganta. Era uma provocação implícita, um convite para explorar os limites do que estavam experimentando. Tomada pela coragem do momento, ela decidiu se abrir. Eu buscaria viver intensamente, sem medo, murmurou, sentindo o coração disparar. Tiago se inclinou mais perto, seus olhares se conectaram, e um silêncio cúmplice tomou conta, revelando um desejo latente. Ali, naquela noite mágica, as barreiras que separavam mãe e filho foram desvanecendo, e o pouco espaço restante entre eles se tornava um abismo de possibilidades, onde o desejo se entrelaçava com a confiança. Cada sussurro se transformava em combustível para o fogo que ardia dentro deles, fazendo com que, pela primeira vez, desejassem ardentemente explorar a verdadeira essência de sua conexão. Quando o sol começou a surgir no horizonte, os primeiros raios de luz atravessavam a janela, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Maria despertou com um misto de adrenalina e reflexões. A noite anterior havia mudado tudo e, em seus pensamentos, o que acontecerá consumia sua mente. Ela se levantou da cama e caminhou em direção à varanda, observando o mar agora calmo, as ondas lhe parecendo mais hipnotizantes do que nunca. O amanhecer trazia consigo uma nova perspectiva, e Maria percebeu que o desejo que nascerá ali era algo mais valioso do que imaginara. As palavras de Tiago ecoavam em sua cabeça, cada uma como uma chave que abria portas de suas crenças. O que você faria se não houvesse barreiras? Ela já sabia a resposta: viver. Viver com intensidade, viver seus desejos e emoções sem medo das convenções da sociedade. Aquela era a hora de decidir o que realmente queria. Maria sentou-se e sentiu o ar fresco da manhã em seu rosto, permitindo que cada pensamento fluísse livremente. A conexão com Tiago não era um erro, mas sim um desdobramento natural de suas vidas. Sentia que era hora de unir a razão com a emoção, permitindo-se abraçar o que estava por vir. Na praia, Maria e Tiago encontraram um espaço onde a areia se unia ao azul infinito do mar. O dia estava delicioso, o sol brilhava resplandecente e as ondas chamavam por eles. Foi ali que Maria decidiu que era o momento de fazer promessas, não só a Tiago, mas a si mesma. Caminharam juntos, as pegadas na areia formando um caminho que falava de uma nova jornada. Prometo que serei honesta comigo mesma, ela começou, olhando nos olhos dele, e que não vou me deixar levar pelo que a sociedade pode pensar. Tiago sorriu, seu rosto iluminado pela sinceridade daquela conversa. Eu também prometo tentar ser verdadeiro com meus sentimentos, ele respondeu, sua voz suave e firme. A areia sob seus pés era um testemunho silencioso e sagrado desse pacto, um local onde podiam se encontrar sem julgamentos. O mar, com suas ondas poderosas, parecia encorajar aquele momento. Maria percebeu que aquelas promessas eram mais do que simples palavras, eram os pilares de um laço que começava a se solidificar, um espaço seguro onde podiam compartilhar seus desejos e temores. Ali, com a brisa do mar e o calor do sol, a sensação de liberdade os envolvia, instigando a imaginação sobre tudo o que ainda estava por vir. O entardecer trouxe consigo uma sensação de despedida, reflexões e promessas não ditas pairavam no ar. Maria e Tiago, sentados na varanda, observavam as ondas que se quebravam na praia, cada uma parecia um eco de suas emoções. A dúvida pairava sobre eles. O que era essa conexão? Um novo começo ou um adeus, um rompimento com a normalidade de suas vidas? Maria olhou para Tiago, seu coração pulsando forte, uma mistura de ansiedade e esperança. Devemos conversar sobre o que estamos vivendo, sugeriu ela,
e o olhar de Tiago respondeu antes mesmo de suas palavras se completarem. Sim, precisamos entender isso. A conversa foi profunda, a honestidade permeava cada palavra trocada. Maria pensava em tudo o que poderiam significar, e como aquela conexão transformou suas vidas, fez com que se sentissem mais vivos. Era um caminho incerto e perigoso, mas também emocionante. No fundo, os dois sabiam que não poderiam ignorar o que havia surgido entre eles. Naquela noite, sob as estrelas, decidiram que, independentemente do que acontecesse, o que vivenciaram era precioso e digno de ser explorado, uma oportunidade de se descobrirem individualmente e como parte um do outro. De mãos dadas, sabiam que estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro guardasse. A verdadeira conexão entre pessoas transcende aparências e convenções sociais, revelando a profundidade do amor e do desejo que podem surgir nas circunstâncias mais inesperadas. Às vezes, é preciso se permitir explorar essas emoções e entender que a intimidade pode ser um caminho de descoberta pessoal. Qual história você gostaria de ouvir a seguir? Seria um romance envolvente entre amigos, um amor proibido ou algo totalmente diferente? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que a diferença de idade pode ser um obstáculo ou uma oportunidade para um amor genuíno? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários. Se você gostou dessa história provocativa e deseja acompanhar mais contos que exploram o amor e a conexão, inscreva-se no canal e não perca o próximo episódio. Até breve!